Queridos irmãos, queridas irmãs, dia 28 de agosto celebramos aquele que é, segundo Bento XVI, o maior padre da Igreja Latina, Santo Agostinho. Homem de paixão e de fé, de grande inteligência e incansável solicitude pastoral, este grande santo e doutor da Igreja é muito conhecido, pelo menos de fama, também por quem ignora o cristianismo ou não tem familiaridade com ele, porque deixou uma marca muito profunda na vida cultural do Ocidente e de todo o mundo. Pelo seu singular relevo, Santo Agostinho teve uma influência vastíssima e poder-se-ia afirmar, por um lado, que todas as estradas da literatura latina cristã levam a Hipona, hoje, Annaba, à beira-mar da Argélia, o lugar onde era bispo, e por outro, que desta cidade da África romana, da qual Agostinho foi bispo, de 395 até sua morte, em 430, se ramificam muitas outras estradas do cristianismo sucessivo e da própria cultura ocidental. Raramente uma civilização encontrou um espírito tão grande que soubesse acolher os seus valores e exaltar a sua intrínseca riqueza, inventando ideias e formas das quais se alimentam as gerações vindouras, como ressaltou também São Paulo VI. Pode-se dizer que todo o pensamento da antiguidade conflui na sua obra e dela derivam correntes de pensamento que permeiam toda a tradição doutrinal dos séculos sucessivos. Além disso, Agostinho é o padre da Igreja que deixou o maior número de obras. O seu biógrafo, Posídio, diz: parecia impossível que um homem pudesse escrever tantas coisas durante a vida. A sua vida, que se reconstrói pelos seus escritos e, em particular, pelas confissões, a extraordinária autobiografia espiritual escrita em louvor a Deus, que é a sua obra mais famosa. E são precisamente as confissões agostinianas, com a sua atenção à interioridade e à psicologia, que constituem um modelo único na literatura ocidental, e não só, também religiosa, até a modernidade. Esta atenção à vida espiritual, ao mistério do eu, ao mistério de Deus que se esconde no eu, é uma coisa extraordinária e sem precedentes, e permanece para sempre, por assim dizer, um vértice espiritual. Falando da sua vida, Agostinho nasceu em Tagaste, na província da Numídia, na África Romana, a 13 de novembro de 354, filho de Patrício, um pagão que depois se tornou catecúmeno, e de Mônica, cristã fervorosa. Esta mulher apaixonada, venerada como santa, exerceu sobre o filho uma grandíssima influência e educou-o na fé cristã. Agostinho recebeu também o sal, como sinal do acolhimento no catecumenato, e permaneceu sempre fascinado pela figura de Jesus Cristo. Aliás, ele diz que amou sempre Jesus, mas que se afastou cada vez mais da fé eclesial, da prática de igreja, como acontece hoje com muitos jovens. Agostinho tinha também um irmão, Navígio, e uma irmã, da qual não sabemos o nome, e que, tendo ficado viúva, chefiou depois um mosteiro feminino. O jovem de inteligência aguda recebeu uma boa educação, mesmo se nem sempre foi um estudante exemplar. Contudo, ele estudou bem a gramática, permaneceu na sua cidade natal, depois em Madaura, e a partir de 370, retórica em Cartago, capital da África Romana. Dominava perfeitamente a língua latina, mas não conseguiu dominar do mesmo modo o grego, nem aprendeu o púnico, falado pelos seus contemporâneos. Precisamente em Cartago, Agostinho leu pela primeira vez o Hortensius, uma obra de Cícero, que depois se perdeu, o qual está na base do seu caminho rumo à conversão. De fato, o texto de Cícero despertou nele o amor pela sabedoria, como escreverá, já bispo, nas Confissões. Aquele livro mudou verdadeiramente o meu modo de sentir,
a ponto que, de repente, perdeu o valor qualquer esperança vã e desejava com um incrível fervor do coração a imortalidade da sabedoria. Mas estando convencido de que sem Jesus não se pode dizer que se encontrou efetivamente a verdade, e dado que naquele livro apaixonante lhe faltava aquele nome, logo após tê-lo lido, começou a ler a Bíblia. Porém, ficou desiludido. Não só porque o estilo latino da tradução da Sagrada Escritura era insuficiente, mas também porque o próprio conteúdo lhe pareceu insatisfatório. Nas narrações da Escritura sobre guerras e outras adversidades humanas, não encontrava a altura da filosofia, o esplendor de busca da verdade que lhe é próprio. Contudo, não queria viver sem Deus, e assim procurou uma religião que correspondesse ao seu desejo de verdade e ao seu desejo de se aproximar de Jesus. Caiu assim na rede dos maniqueus, que se apresentavam como cristãos e prometiam uma religião totalmente racional. Afirmavam que o mundo está dividido em dois princípios, o bem e o mal. E assim se explicaria toda a complexidade da história humana. Agostinho apreciava também a moral dualista, porque implicava uma moral muito alta para os eleitos, e para quem, como ele, a ela aderia, era possível uma vida muito mais adequada à situação do tempo, sobretudo para o homem jovem. Portanto, tornou-se maniqueu, convencido naquele momento de ter encontrado a síntese entre racionalidade, busca da verdade e amor a Jesus Cristo. E teve também uma vantagem concreta para a sua vida. De fato, a adesão aos maniqueus abria perspectivas fáceis para fazer carreira. Aderir àquela religião que contava muitas personalidades influentes permitia-lhe prosseguir a relação estabelecida com uma mulher e continuar a sua carreira. Com essa mulher teve um filho, Adeodato, por ele muito querido, muito inteligente, que estará depois presente na preparação para o batismo com voltar a parte. Com essa mulher teve um filho, Adeodato, por ele muito querido, muito inteligente, que estará depois presente na preparação para o batismo, junto do lago do Como, participando daqueles diálogos que Santo Agostinho nos transmitiu. Infelizmente, o jovem faleceu prematuramente. Professor de gramática aos 20 anos, na sua cidade natal, regressou cedo a Cartago, onde foi um brilhante e celebrado mestre de retórica. Todavia, com o tempo, Agostinho começou a afastar-se da fé dos maniqueus, que o desiludiram precisamente sobre o ponto de vista intelectual, porque não esclareceram as suas dúvidas, e transferiu-se para Roma, e depois para Milão, onde na época residia a corte imperial, e de onde obtivera um lugar de prestígio, graças ao interesse e às recomendações do prefeito de Roma, o pagão Símaco, hostil ao bispo de Milão, Santo Ambrósio. Em Milão, Agostinho adquiriu o costume de ouvir inicialmente, para enriquecer a sua bagagem retórica, as lindíssimas pregações do bispo Ambrósio, que tinha sido representante do imperador para a Itália setentrional, ou seja, o norte da Itália, e pela palavra do grande prelado milanês, o retórico africano sentiu-se fascinado. E não só pela sua retórica, sobretudo o conteúdo atingiu cada vez mais o seu coração. O grande problema do Antigo Testamento, da falta de beleza retórica, da elevação filosófica, resolveu-se nas pregações de Santo Ambrósio, graças à interpretação tipológica do Antigo Testamento. Agostinho compreendeu que todo o Antigo Testamento é um caminho rumo a Jesus. Encontrou, assim, a chave para compreender a beleza, a profundidade também filosófica do Antigo Testamento e percebeu toda a unidade do mistério de Cristo na história e a síntese entre filosofia,
racionalidade e fé no Logos, em Cristo, Verbo eterno, que se fez carne. Em breve tempo, Agostinho deu-se conta de que a literatura alegórica da Escritura e a filosofia neoplatônica, praticadas pelo bispo de Milão, lhe permitiam resolver as dificuldades intelectuais que, quando era jovem, na sua primeira abordagem aos textos bíblicos, lhe pareciam insuperáveis. Abre os escritos dos filósofos, Agostinho fez seguir-se a leitura renovada da Escritura e, sobretudo, das cartas de São Paulo. A conversão ao cristianismo, a 15 de agosto de 386, colocou-se no ápice de um longo e atormentado percurso interior. E o africano transferiu-se para o campo ao norte de Milão, nas proximidades do Lago do Como, com a mãe Mônica, o filho Adeodato e um pequeno grupo de amigos, a fim de se preparar para o batismo. Assim, aos 32 anos, Agostinho foi batizado por Ambrósio a 24 de abril de 387, durante a vigília pascal na Catedral de Milão. Depois do batismo, Agostinho decidiu regressar à África com os amigos, com a ideia de praticar uma vida comum, de estilo monástico, ao serviço de Deus. Mas, em Óstia, à espera de partir, a mãe adoeceu e pouco mais tarde faleceu, dilacerando o coração do filho. Regressando finalmente à pátria, o convertido estabeleceu-se em Hipona, para ali fundar um mosteiro. Nesta cidade da beira-mar africana, apesar das suas resistências, foi ordenado presbítero em 391 e iniciou com alguns companheiros a vida monástica, na qual pensava há tempos, dividindo os seus dias entre a oração, o estudo e a pregação. Ele desejava estar só a serviço da verdade. Não se sentia chamado à vida pastoral, mas depois compreendeu que a chamada de Deus era para ser pastor entre os outros e oferecer assim o dom da verdade aos demais. Em Hipona, 4 anos mais tarde, em 395, foi consagrado bispo. Continuando a aprofundar o estudo das Escrituras e dos textos da tradição cristã, Agostinho foi um bispo exemplar no seu incansável compromisso pastoral. Pregava várias vezes por semana aos seus fiéis, apoiava os pobres e os órfãos, cuidava da formação do clero e da organização de mosteiros femininos e masculinos. Em pouco tempo, o antigo retórico afirmou-se como um dos representantes mais importantes do cristianismo daquele tempo. Muito ativo no governo da sua diocese, com notáveis influências também civis nos mais de 35 anos de episcopado, o bispo de Hipona exerceu grande influência na guia da Igreja Católica da África Romana e, mais em geral, no cristianismo do seu tempo, enfrentando tendências religiosas e heresias tenazes e desagregadoras como o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo, que punham em perigo a fé cristã no Deus único e rico em misericórdia. E a Deus se confiou Agostinho todos os dias, atingido por febre, quando havia 3 meses que Hipona estava sendo atacada pelos vândalos invasores. O bispo, narra o amigo Posídio na Vita Agostini, pediu para transcrever em letras grandes os salmos penitenciais e fez pregar as folhas na parede, de modo que, estando de cama durante a sua doença, os podia ver e ler, e chorava ininterruptamente lágrimas quentes. Transcorreram assim os últimos dias da vida de Agostinho, que faleceu a 28 de agosto de 430, quando ainda não tinha completado 76 anos. Portanto, meus irmãos, que a vida de Santo Agostinho, vivida intensamente como busca pela sabedoria, busca pela verdade, busca por Jesus Cristo, nos impulsione também a buscarmos sempre o Senhor, aquele que nos concede a verdade, a sabedoria verdadeira que nos conduzem à salvação. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.